Olá, boa noite, ao vivo e a cores. Hoje o nosso tema, sinusite, rinite ou os dois? E como o ozônio vai entrar para essa história? Como é que o ozônio vai tratar essa condição? Deixa eu dar oi aqui pro pessoal, boa noite. O Instagram tá avisando aqui o pessoal. Deixa eu dar ok aqui, dar oi pro pessoal, dar boa noite. Então, né, novamente falando aí do nosso tema, hoje o nosso tema é rinite, sinusite ou os dois? E como que o ozônio trata essa condição? Você já se perguntou como é que o ozônio poderia tratar essa condição? Não é verdade? Eu já cansei de falar, inclusive nos cursos eu falo que a ozonioterapia de forma inalatória não é indicado. Não é indicado. Então, como é que a gente trata, né, condições de vias respiratórias com ozonioterapia? Então, deixa eu dar boa noite aqui pro pessoal que a gente já vai entrar nesse assunto. Eu tenho pacientes que eu trato, né? Eu até postei aí no meu feed, nos stories, uma paciente que me procurou exatamente para isso. Uma paciente muito antiga, uma paciente de quase 20 anos. Aí me procurou e a gente elaborou aí uma ótima conduta que deu muito certo, inclusive na primeira sessão. Então deixa o pessoal entrar. Olá, olá. O pessoal tá entrando aí. E para quê, né, pessoal? Para tirar aí as curiosidades, né? As dúvidas, aliás, de como que o ozônio ele vai tratar a sinusite e a rinite, né? A gente sabe que a rinite é ali uma alergia, né? Um processo inflamatório causado aí por agentes externos, pó, poeira, né? Pelo de animais, enfim. E aí a gente tem toda a exacerbação aí, todo o aumento desse processo inflamatório em vias aéreas superiores, né? E isso vai acabar aí ocasionando, né, um aumento de muco aqui nos seios paranasais, e isso vai causar uma série de consequências. Então, como que o ozônio ele pode tratar isso, hein? Alguém já se perguntou como? Quiser deixar perguntas, aí o pessoal ainda está entrando. Aqui o Instagram está informando que está com uma lentidão, mas a gente espera um pouquinho para dar aí ênfase nesse assunto a respeito de sinusite e rinite e como o ozônio pode tratar essas condições. Agora no período do inverno, estou até bastante blusa aqui, justamente por conta do frio, né? Outra coisa também que pode causar esse processo alérgico é mudança de temperatura. Você sabia disso? Mudança de temperatura pode estimular aí, né? Essa alergia também, essa rinite. Tanto é que quando muda a temperatura, principalmente quando muda a temperatura bruscamente, né? Ou quando as temperaturas estão muito baixas, isso pode ocasionar o estímulo aí desse processo alérgico que é a rinite. E aí, de acordo com o estímulo desse processo alérgico, boa noite. De acordo com esse processo alérgico estimulado, aí inclusive pela mudança de temperatura, não é só pelo de animais. Eu estou inclusive com rinite. A rinite ela pode evoluir para uma sinusite. Por quê? Por que que pode evoluir para uma sinusite? Porque a gente tem um aumento ali da produção de histamina, sabe? A histamina, ela é produzida aqui nas vias superiores, a gente já tem isso. A histamina ela faz parte aí do sistema imunológico e as nossas células aqui do sistema respiratório superior, elas são
ali, como é que se diz? Eles sinalizam para que essa histamina que está envolvida num processo inflamatório seja estimulada. Isso daí vai aumentar a produção de muco nas vias aéreas superiores, nariz, brônquios, bronquíolos, não tanto os bronquíolos, mas as partes mais superiores, né? E aí os seios paranasais, enfim, se enchem, né, desses mediadores químicos que são produzidos aí, que são estimulados através de processos alérgicos, que é a rinite. Isso vai ocasionar o quê? Um acúmulo de muco aqui nos seios paranasais, nessa região. E isso a gente sabe, quem entende um pouquinho aí de anatomia, não é uma coisa difícil de se pesquisar, isso é muito fácil de se pesquisar. A gente sabe aí que tem ligação com o ouvido médio, né? E essa ligação, ela pode ser interrompida, ela pode ser por conta da quantidade desse muco, né? E aí pode reduzir a ventilação na tuba auditiva, provocando o quê? O zumbido. Olha que interessante, gente. Eu vou contar um pouquinho do atendimento que eu fiz no sábado, porque foi incrível, né? Quando a gente tem os seios paranasais aí com muito muco, a gente interrompe a comunicação com a tuba auditiva, aí com o ouvido médio. Olha que interessante. Isso pode provocar um zumbido no ouvido, a sensação de ouvido cheio. Essa comunicação tem uma função. Essa comunicação entre o nariz, né, e o ouvido médio, ela tem uma função, né, que normalmente quando tem aí um bloqueio devido ao excesso de muco ali nos seios paranasais, eu tenho uma interrupção dessa comunicação. E aí eu tenho esse desequilíbrio por conta do abafamento, sensação de ouvido cheio, e isso pode ocasionar essa sensação ruim, né? E aí, quando a gente usa o ozônio, quem arrisca dizer, aqui ó, já tem o pessoal entrando, quem arrisca dizer um mecanismo de ação da ozonioterapia? Por que que eu uso ozônio? Eu não uso ozônio inalando, porque na maioria das lives e nos cursos, né, que eu tenho, hoje está acontecendo aí ao vivo, o Expert em Ozonioterapia, e dia 9 de agosto, a gente vai ter a imersão, né, ozônio 10K+. E eu sempre falo nas contraindicações que o ozônio, ele não é uma terapia que pode ser utilizada de forma inalatória. Eu não sempre falo isso? Então, e aí hoje eu chego com esse assunto de que o ozônio, ele tem aí um mecanismo de ação favorável às vias respiratórias superiores. Olha que incrível, que paradoxal, né? Mas como que a gente vai fazer a utilização do ozônio? Eu acabei de falar que o nosso ouvido médio tem uma comunicação com as vias respiratórias superiores. Acabei de falar isso, né? E falei também anteriormente, caso o pessoal não tenha pego, o pessoal que está entrando agora, que quando eu tenho a rinite, eu tenho um estímulo aí de produção de histamina, né, de mediadores químicos. Isso vai ocasionar um aumento na produção do muco. E o que vai acontecer? Né? Os seios paranasais, eles vão se encher de muco líquido. E se esse muco ele fica aprisionado ali durante muito tempo, ele vai endurecendo e aderindo ali naquele local. Essa quantidade exacerbada de muco nos seios paranasais, que tem uma ligação aí com o ouvido médio, pode causar uma interrupção, uma diminuição da drenagem, né? É lógico, esse muco não vai, essa saída não vai ser realizada pelo ouvido médio, pelo contrário, né? A entrada da tuba auditiva, ela fica bloqueada. E aí, por isso a sensação de zumbido. E como é que eu consigo colocar o ozônio nessas vias respiratórias superiores sem que a pessoa faça a inalação? Né? E como eu coloco ele também sem a pessoa inalar?
Alguém arrisca me dizer? Aqui pode errar, pessoal. A hora que a gente não pode errar é a hora do atendimento do paciente. Auricular, auricular, certíssimo. Acabei de falar, a técnica correta é auricular. Exatamente, por quê? Porque o ouvido médio tem uma conexão com as vias aéreas superiores, principalmente ali seios paranasais, né? A parte posterior aqui das nossas vias aéreas superiores. Olha que interessante. E aí sim, o ozônio ele tem acesso a essa região através do ouvido médio. Então por isso que a gente faz a insuflação auricular. E aí dessa paciente, ela me autorizou, tá bom? Ela me autorizou a divulgar tudo isso, tanto é que eu divulguei fotos e vídeos. A gente fez aí a ozonioterapia e eu associei, olha que interessante, pessoal, mas eu fiz as minhas pesquisas, né? Porque todo paciente, ele é único. Não, paciente com deficiência. A G6PD, eu vou explicar rapidinho. Deixa eu só terminar isso, não deixa eu esquecer, tá? Eu vou explicar já já o que é a G6PD, tá bom? É uma proteína ali que faz parte do sistema antioxidante, mas eu já explico isso. Exato, a gente pode usar um esteto específico, aí siliconado, resistente, né, ao ozônio, porque o ozônio ele é oxidante. E aí, de preferência, a gente troca ali as úvulas, né, que vão entrar em contato, ou a gente, enfim, usa aí as técnicas de biossegurança. E aí a gente faz a insuflação auricular com o ozônio. E aí esse ozônio ele vai entrar em contato com esse muco que está ali aprisionado, aderido ali nos seios paranasais. Ah, mas não tem perigo da pessoa inalar? O ozônio é muito rápido. A hora que ele entra em contato ali com aquele muco, já acontece uma lipoperoxidação ali naquele local, né? Tanto é que se tiver algum micro-organismo, como uma bactéria, porque existe essa possibilidade, é alta essa possibilidade, né? A gente já vai ter a ação bactericida ali também naquele muco. Então, e outra, produção de histamina, por quê? Porque quando a pessoa ela tem a sinusite e ela tem ali aquele gotejamento ali na garganta, esse muco, esse gotejamento pode causar aí uma irritação, né? Pode estimular um processo alérgico. Só que quando eu utilizo o ozônio, eu inibo esse efeito. Por quê? Porque eu removo ali daquele muco, né? E eu controlo um processo inflamatório. Eu removo do muco, né? Eu removo essas histaminas, eu medio, né, esse processo inflamatório. Então, o efeito que eu tenho é realmente de um mediador químico ali. Ele vai entrar como um mediador inflamatório, ele vai modular esse processo inflamatório, porque eu tenho esse processo inflamatório em qualquer processo alérgico, correto? Processo alérgico é um processo inflamatório. Eu tenho ali o estímulo de histamina, citocinas pró-inflamatórias, por isso eu tenho edema. Por quê? Porque o corpo, o cérebro, ele entende que aquele micro-organismo, e ele tá certo, ou aquela partícula externa, ele é agressor. Então, ele fabrica, né? Ele estimula a síntese através do sistema imunológico de histamina, citocinas pró-inflamatórias. E aí, o que acontece? Uma hiperprodução de edema, de líquido. Para quê? Porque esse edema e esse muco que está sendo produzido, ele terá a função de expulsar esse corpo estranho externo, ou um micro-organismo, ou pelo de animal, ou poeira, pó, né? O que a pessoa tiver ali, a predisposição até esse tipo de alergia. Eu tenho uma rinite, eu não posso, com roupa que está guardada há muito tempo, pó, nossa, isso faz um mal para mim, já dói minha cabeça, é péssimo,
né? Então, eu tive isso a vida inteira. Eu sempre tive problemas respiratórios. Eu sou uma pessoa que sempre tive problemas respiratórios. Tanto é que no início da minha carreira na fisioterapia, eu fiz um curso, era tão difícil entrar na pós-graduação que fiz um curso preparatório só em fisiologia respiratória, né? Naquela época. Não, qualquer coisa, né? Que tenha aí o estímulo, que a pessoa já tenha predisposição, tem pessoas que não têm alergia a pó, nem a cheiro de roupa guardada, tem pessoas que não têm, a mofo, né? Então, cada um tem ali a sua predisposição a algum tipo de alergênico, correto? Né? Eu posso ter uma intoxicação alimentar e posso ter um processo inflamatório também, né? Mas quando a gente está falando de vias aéreas, são micro-organismos ou elementos externos que a gente acaba inalando. Estou falando especificamente aqui de vias aéreas superiores, mas a gente pode ter processo alérgico a qualquer tipo de substância, tá? Inclusive a medicamentos, não é? Quando a gente vai fazer uma anamnese lá no pronto-socorro, num pronto atendimento, tem alergia a algum tipo de medicamento, você fala dipirona. Eu sou uma pessoa que eu tenho alergia de dipirona, né? Então a dipirona ela faz muito mal para mim. Então, você tem que informar isso, porque você vai ter edema. E aí, se você tem um edema de glote, e aí sim a gente entra, né? Aí na interrupção da respiração, enfim, né? Mas quando a gente fala de rinite, asma também, né? Então, principalmente quem tem asma, pessoal, vocês acham que os seios paranasais aqui, essa região do frontal, aqui, seios paranasais, não vão se encher de muco? E aí a pessoa vem com aqueles sintomas, olha, dor de cabeça, olha, eu sinto dor de cabeça, eu sinto um aumento de pressão aqui nessa região, parece que minha cabeça vai explodir, eu tenho dor de ouvido, né? Eu tenho dor de ouvido, porque eu tenho uma inervação na região da face, e tem nervos que inervam a tuba auditiva, em conjunto, né, com a face, próximo dos seios paranasais. Então a pessoa ela vem normalmente com esses sintomas, né, com essas reclamações. Tô com dor de cabeça há dias, tô com uma pressão aqui no rosto, quando eu deito essa pressão aumenta, eu não consigo dormir há dias. Zumbido no ouvido, cheiro ruim. Eu sinto um cheiro e de vez em quando um gosto tão ruim na garganta por conta desse gotejamento. De vez em quando esse muco, ele se desprende, né? Principalmente quando a gente faz uma inalação. Eu tô recebendo aqui umas perguntas aqui no balãozinho, né? Então, esses são os sintomas, essas são as reclamações. Não é verdade? E a minha paciente de sábado foi exatamente isso. Olha, eu tô com uma pressão enorme aqui na cabeça, uma dor de cabeça que não passa. Sim, para dor de cabeça também. Por quê? Porque quando o ozônio ele entra em contato com esse muco, nessas estruturas aqui dos seios paranasais, ele vai causar uma lipoperoxidação. Esse muco vai começar a soltar. Ele vai começar a se desprender. Nesse desprendimento começa um gotejamento aqui pela garganta. A pessoa ela vai sentir, ou o nariz pode começar a escorrer, né? Mas normalmente é pela garganta. Ali eu já tenho os mediadores químicos ali, naquele processo, já modulados. Então, esse muco não vai causar essa irritação. Então, né? Então, aí, para a Mara que fez essa pergunta, vai diminuir essa pressão nos seios paranasais e vai diminuir também a pressão na comunicação com o ouvido médio. E aí a sensação de zumbido vai passar. E como eu tive um esvaziamento, um alívio ali, uma diminuição do muco nesses seios paranasais, a dor de cabeça também diminui. Esse é o objetivo da ozonioterapia para esse tipo de problema. Por isso, né, que a gente faz aí, como a gente não pode inalar, a gente faz pela via auricular, que através do ouvido médio tem uma comunicação com essas vias aéreas superiores, principalmente seios paranasais, que é onde está localizado essa condição.
E aí eu tenho esse efeito, esse alívio. No sábado, eu associei, tá, pessoal? Vou falar exatamente a conduta que eu fiz nessa minha paciente, que já é minha paciente há mais de 20 anos. Já é amiga, inclusive, né? Porque com 20 anos atendendo uma pessoa, acho que a gente já tem uma amizade, né, pessoal? Aí a gente tem que descobrir a causa, né, da cefaleia, da enxaqueca. Mas sim, pessoal, ele tem ótimos resultados. Principalmente se a gente souber a causa dessa dor de cabeça. É importante, né, a gente saber a causa. Mas enfim. E aí eu vou falar o protocolo que eu utilizei na minha paciente e depois eu vou responder lá da proteína G6PD, tá? Que é importantíssimo, foi bem coerente essa pergunta, vou até baixar aqui, tá? A pergunta. O protocolo foi o seguinte, eu utilizei, né, um esteto específico para insuflação auricular. Utilizei ali como era a primeira vez dela na vida com ozônio, eu utilizei uma concentração baixa. Porque até na Declaração de Madrid, que é um consenso que a gente tem aí desde 2020, a orientação é que na ozonioterapia a gente utilize sempre uma concentração mais baixa para uma concentração mais alta. Até para a gente entender. Eu sempre faço isso em qualquer terapia, tá, pessoal? Não é só no ozônio. Se eu vou utilizar laser, eu uso uma energia mais baixa, eu uso uma fluência mais baixa. Eu sempre começo do início, do menor para o maior, porque eu tenho uma filosofia, o menos é mais. Sabe? Não é medo nem nada, é cuidado, né? Então era o primeiro contato dela na vida com a ozonioterapia. Então eu utilizei uma concentração baixa, utilizei aí 20 microgramas, né? Também na literatura a gente pode utilizar uma concentração um pouco mais alta, mas eu preferi. Eu comecei ali, a primeira insuflação eu fiz com 15 microgramas, né? E depois aumentei para 20 microgramas. E aí eu utilizei um volume também não muito alto, porque normalmente a pessoa escuta, né, o fluxo do ozônio quando a gente vai fazendo a insuflação. Eu utilizei aí de volume por volta de 30 ml de volume. Pessoal, desculpa, eu me enganei, eu comecei com 10 microgramas de concentração e fui até 20. E eu utilizei 30 ml de volume. Só que anteriormente, antes do ozônio, o que eu utilizei? Eu utilizei o laser de baixa intensidade. Eu utilizei o laser de baixa intensidade aqui na região frontal e na região dos seios paranasais. Utilizei o laser de baixa frequência ou baixa intensidade com uma fluência de 3 joules. 3 a 4 joules. Eu comecei com 3, depois eu aumentei para 4 joules. Fiz o laser nessa região. Por que eu fiz o laser antes, pessoal? Porque a gente está falando de luz, né? E eu falei de joules. E quando a gente fala disso, a gente fala ali de um aumento de temperatura no local. E por que eu utilizei antes? Porque o ozônio ele é sensível a altas temperaturas. Ponto. Isso a literatura já me traz. Eu tenho um trabalho publicado com ozônio e ultrassom. E eu utilizei o ultrassom após a ozonioterapia, eu inibi o efeito do ozônio, tá? O objetivo na época, quando eu desenhei esse estudo, a minha orientadora, meu co-orientador, porque foi um trabalho de mestrado, nós pensávamos na fonoforese. Mas o que aconteceu? A gente descobriu que o ozônio é extremamente sensível a altas temperaturas. Isso a gente já sabia, mas a gente não imaginava que isso fosse acontecer no tecido biológico, né? Então, quando vocês forem utilizar alguma terapia que gere calor, mesmo que seja um calor baixo, utilize primeiro a terapia que gera calor, dê aí um intervalo,
justamente para quê? Para a temperatura voltar, aí próximo da temperatura basal, e aí depois a gente utiliza o ozônio. Tudo bem? E aí eu utilizei o laser de baixa intensidade 4 joules, e depois eu utilizei o ozônio. A sensação dela, na hora que eu estava utilizando o laser, já foi de alívio. Eu potencializei com o ozônio. E aí, quando eu utilizei o ozônio, o zumbido no ouvido diminuiu e a dor de cabeça passou. Mas quando eu estava utilizando o laser, ela já sentiu o gotejamento na garganta. Daquele muco descolando. Ela falou, nossa, eu não imaginei que tinha tanto muco. E ela melhorou ao longo da semana, tá, pessoal? Ali o efeito não parou ali. Isso é que é sensacional, né? Sensacional. É uma paciente que confia bastante nos meus tratamentos, né? Então ela confiou, eu falei, olha, vamos fazer a ozonioterapia. Ela já me procurou por conta disso, viu as postagens. Sério, ai, obrigada! Tá inscrita no workshop? Se inscreve no workshop. Você, vai ser sensacional esse workshop. Vai ter aula prática. Coloquei o laser na região auricular também. Tá bom? Coloquei aqui nos seios paranasais, mas eu coloquei na região auricular. Coloquei sim. O meu aparelho, pessoal, ele é pré-programado. Então, se eu coloco 3 ou 4 joules, ele já tem um tempo. Se você estará com certeza, já está inscrita, o link está na bio. Não esquece de fazer a inscrição. O valor está super acessível, tá? Para quebrar qualquer objeção. Que é para participar mesmo, tá? E aí, ele já é pré-programado, então ele fica ali por volta de 30 a 40 segundos, tá? Mas tem aparelhos que a gente programa por tempo. O meu aparelho é programado por fluência. Então eu coloco lá 3, 4 joules e ele fica aquele determinado tempo, tá? Isso vai depender da tecnologia, vai depender do aparelho. Tudo bem? Mas, pessoal, foi sensacional. E aí, o legal é que às vezes tinha uma outra pessoa junto comigo no atendimento e essa pessoa presenciou ali ao vivo e a cores, a melhora da paciente. Pessoal, é sério, eu acho que levou uns 10 minutos para ela relatar a melhora. Eu levei uns 25 minutos ali no atendimento, fora a anamnese. Eu conversei com ela quase 40 minutos, porque eu queria entender todo o histórico. Ela é idosa, ela é uma pessoa idosa, então eu queria entender todo o histórico, né? Porque com idoso, normalmente, existem outras comorbidades associadas. Então eu queria entender tudo, justamente para poder realizar a ozonioterapia. E aí entra a G6PD. Deixa eu subir aqui. Me fizeram uma pergunta que é muito coerente. Eu adorei essa pergunta. Cadê ela aqui? Paciente com G6PD pode fazer ozonioterapia? Paciente que tem essa proteína pode fazer. Só que pacientes que têm deficiência dessa enzima, deficiência dessa enzima, não podem fazer. Tá bom? Na verdade, é uma deficiência dessa enzima, G6PD. Por quê? Quando que a gente sabe que o paciente tem essa deficiência, pessoal? Normalmente esse exame é um exame realizado ali de 3 a 5 dias após o nascimento da criança. Esse teste, ele vai descobrir, o teste do pezinho, se a criança tem a deficiência da G6PD. Quando o paciente tem essa deficiência, normalmente ele sabe. Por quê? Porque ele tem alergia a outros medicamentos. Por exemplo, ácido acetil salicílico. Ele tem contraindicação para utilizar fava, né? Fava é um grão que tem pessoas que utilizam aí por meio da alimentação, que é o favismo. A pessoa ela desenvolve o favismo. E por quê? Porque a fava ela estimula uma geração alta de radicais livres.
E qual o papel da enzima da G6PD? Ela faz parte do sistema antioxidante. Então, toda vez que o organismo entra em contato com algo oxidante, como por exemplo o ozônio, ele não consegue, o sistema antioxidante enzimático, lá no Expert em Ozonioterapia, eu explico detalhadamente todas as enzimas que fazem parte dessa cascata bioquímica. Então, quando o organismo ele entra em contato com algum oxidante, ele estimula, eu tenho a ativação do sistema antioxidante enzimático e não enzimático, mas principalmente o enzimático, ele vai estar ineficiente e aí ele não consegue varrer ou neutralizar os oxidantes, levando o quê? A oxidação da célula sanguínea. E esse paciente em contato com uma concentração muito alta ou com um volume muito alto de oxidantes, ele pode ter ali nas células sanguíneas uma lise celular, ou seja, a morte celular da célula sanguínea. Legal, né? Quer dizer, legal não, legal saber disso, mas isso não é legal. Então é importante, dentro da nossa anamnese, que a gente saiba se esse paciente tem a deficiência dessa enzima G6PD. Tudo bem, mas se o paciente tiver a enzima, tá perfeito. O que ele não pode ter é a deficiência dessa enzima. Interessante, né? Tirei sua dúvida, doutora Eliana. Espero que eu tenha tirado sua dúvida. E espero que eu tenha tirado a dúvida das pessoas que estão online também. Deixa eu ver se tem outra pergunta, que eu subi lá para ver a pergunta dela. Peraí, deixa eu ver, estarei com certeza. Tá. Laser na região auricular eu já respondi. Quantas sessões, mais ou menos, para melhorar total? Isso vai depender da sua avaliação, tá, Mara? E depende ali de quanto tempo esse paciente está com aquela sinusite, se ela é crônica, isso é muito importante. Mas normalmente de 8 a 12 sessões, tá bom? Normalmente de 8 a 12 sessões. Estarei com certeza, ok? Mas não podem fazer somente ozônio via sistêmico ou qualquer procedimento? Vamos lá. O paciente ele tem a deficiência dessa enzima. E quando eu aplico o ozônio, eu tenho um estímulo do sistema antioxidante enzimático. Então, quando o tecido biológico entra em contato com o oxidante, eu não vou ter o estímulo eficaz ou eficiente do sistema enzimático antioxidante, ou seja, as glutationas ali, os peróxidos, inclusive através do estímulo da G6PD, eles serão ineficientes. Então, o que eu aconselho? Tem a deficiência dessa enzima? Não faça, tá? Porque isso é uma contraindicação absoluta. Pode ser que o volume que você coloque pode ser baixo, pode ser que não ocorra essa lise celular. Mas, por precaução, por proteção ao profissional, eu sugiro que não utilize o ozônio se o paciente tem a deficiência dessa enzima. Tudo bem? Mas isso é para proteção do profissional, tá bom, pessoal? A gente tem que se proteger, tá? Inclusive, ficha de anamnese, o paciente tem que assinar. Porque pode acontecer do paciente não saber. E o que a gente faz quando o paciente não sabe? A gente solicita esse exame. Tem profissionais, até o 3º trimestre, não. Porque não tem testes. É outra contraindicação absoluta, tá bom? Não tem testes nem em animais. Então, a gente não faz até o 3º trimestre. A gente não sabe se ele pode ter um efeito teratogênico, justamente por conta do estímulo do sistema antioxidante. Pode ser que seja benéfico, mas não tem testes. É só por isso, tá bom? Ozone BRSP. Tudo bem?
Então, pessoal, inclusive a ficha de anamnese é um documento. Vocês sabiam disso? Quem sabia disso, coloca aqui, sim, eu sabia. Ficha de anamnese, pessoal, é documento. Tudo bem? Ficha de anamnese é documento, o paciente precisa assinar. E se ele de repente tem a deficiência dessa enzima, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Tem profissionais que não são, que não, né, dentro da alçada ali, não conseguem pedir esse tipo de exame. O que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode solicitar, fazer uma carta para um clínico geral, né? A gente faz essa carta, olha, procura o seu clínico geral ou um clínico geral e você faz uma carta solicitando, falando que você vai realizar um tratamento com ozonioterapia, mas que você precisa desse exame para verificar se o paciente tem uma deficiência da G6PD. Normalmente os médicos não se opõem, né? Se for um médico aí que atua na medicina integrativa, melhor ainda, porque ele já tem familiaridade com técnicas integrativas. E hoje está muito em alta, tá? A medicina integrativa. Enfim, está em alta, né? Então, normalmente, quando o médico ele tem essa familiaridade com a medicina integrativa, com técnicas integrativas, ele não se opõe a realizar a solicitação desse pedido. E aí, você tem que saber fazer a leitura desse exame. Normalmente, a gente pode pedir com laudo, porque daí já vem o diagnóstico, já vem o laudo ali, olha, paciente não possui deficiência da G6PD, enfim. E aí, você pode fazer com segurança, caso o paciente não saiba. Mas eu já falei anteriormente que existem sintomas. Tá, tudo bem, o paciente tem a deficiência, mas nunca teve sintomas. Tá inseguro? Paciente idoso, né? Hoje, já faz alguns anos que dentro do Sistema Único de Saúde, esse exame do pezinho é obrigatório. Então, pessoas um pouco mais jovens, né? Pessoas aí com 35, 40 anos, 45, já tem esse exame realizado e já sabe se tem ou não a deficiência da G6PD. Tudo bem? Agora, pacientes mais idosos, onde, na época que o Sistema Único de Saúde não era obrigatório, né? Aí, que na época não era Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Saúde foi a partir de 1988, né? Sendo regulamentado, todo bonitinho a partir por volta de 1989 ou 1990, né? Aí era outro sistema de saúde, IANSP, enfim, mas era obrigatório, tá? Já faz muitos anos que é obrigatório, somente para pacientes muito idosos, mas normalmente eles sabem porque existem sintomas. Pergunta muito interessante. Doutora, eu quero participar do workshop, como eu faço? Pessoal, dia 9 de agosto, às 10 da manhã, das 10 às 16, vai acontecer o workshop Ozônio 10K+. Não deixe de participar, tá? Para quebrar qualquer objeção e qualquer resistência, o preço está super acessível, tá? O material vai ser disponibilizado para vocês. Muito rico o conteúdo, um conteúdo feito com muito carinho. A gente vai começar esse workshop às 10 da manhã e a gente vai até às 16 horas. No período da manhã a gente vai ter a parte teórica, onde a gente vai abordar disfunções capilares, ozonioterapia para disfunções capilares, ozonioterapia para disfunções faciais, ozonioterapia para disfunções corporais e ozonioterapia para disfunções na saúde da mulher. Gente, pensa se não está sensacional, maravilhoso. Eu, como aluno, ou eu, antigamente, sabe, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, que seja, nunca tive oportunidade de participar de um workshop com a qualidade desse material. Não tive. Pessoal, eu estou inserida com a ozonioterapia há muitos anos. Sabe, estudo profundamente o ozônio e eu não vejo esse tipo de workshop com esse tipo de material. Então participem, não é porque eu estou fazendo, mas é porque eu estou fazendo com muito carinho, com muito amor, para entregar
qualidade, para entregar conhecimento, qualidade, sabe? Abrir a mente, criar novas conexões neurais, porque quando a gente abre a mente, a gente cria conexões neurais, aprendizado, sabedoria, enfim, expertise, prática clínica, porque vai ter na parte da tarde, pessoal, parte prática com pacientes reais. Já pensou nisso? Eu vou colocar a mão lá, a gente vai filmar e você vai aprender como é que se faz a técnica. Ah, não. Se você não participar, é porque você não quer. Aí depois você não fala, olha, eu não sei ozonioterapia porque eu nunca tive oportunidade. Isso não vai ser desculpa, hein, pessoal? Vamos tirar aí os obstáculos em prol de técnicas seguras, de prática clínica segura e em troca de quê? Crescimento na carreira, tá? Tanto na parte do conhecimento quanto na parte financeira, porque para a gente ter aí um consultório, um atendimento digno, a gente precisa de receita, tá? Então, tanto na parte do conhecimento, da parte teórica, da parte prática, quanto na parte de conhecimento profissional, entrega de melhores resultados para os nossos pacientes e crescimento financeiro, que é importante. Vai ser ao vivo? Quero tirar as dúvidas. Vamos lá para tirar as dúvidas? Será ao vivo em caixa alta. Tá bom, pessoal? Então, quando vocês entrarem lá na plataforma, no Hotmart, para realizar a compra, não vamos perder, é isso aí. Quando você realizar ali a compra, pessoal, o material não estará disponível a princípio, tá? O material do workshop não estará disponível, porque é ao vivo. Então, eu vou mostrar lá todo o material, vou explicar slide por slide, tudo bem? E aí, após o workshop, aí sim, esse material estará disponível. Legal, né? Onde está o link, doutora? O link está na bio. Será que tem alguém aqui que pode me auxiliar e mandar o link aqui nos comentários? Aqui o pessoal da equipe. Tem aí o pessoal da equipe. É que às vezes o pessoal entra por outro Instagram, né? Mas se tiver, por favor, coloca o link aí para o pessoal que quer participar. Existe essa possibilidade? Existe, pessoal? É, porque também se tiver, né, de um celular, só dá para pegar do outro celular. É por isso que eu não coloco aqui diretamente o link para vocês, tá bom? A gestante já respondi, né? Não tem teste. Depois de 8 a 12 sessões, quanto tempo posso fazer novamente? Eu não tinha respondido. Aí vai depender da sua melhora, tá? Aí você pode fazer sessões de manutenção. Tudo bem? Tem uma enfermeira aqui que está perguntando. Porque você vai ter tanta melhora, aí você reavalia o paciente. Toda vez que a gente termina uma bateria de sessões, a gente reavalia esse paciente para ver a necessidade, tá? Deixa eu ver aqui se alguém colocar. O link está na bio, pessoal. O link está na bio. Deixa eu colocar aqui corações. Tudo bem? Então não deixe de participar do workshop que vai acontecer dia 9 de agosto, às 10 da manhã, comigo, ao vivo, online, período da manhã, parte teórica, período da tarde, parte prática, com pacientes reais. O valor tá super acessível, muito acessível mesmo, ainda pode parcelar. Tá, pessoal? Para retirar qualquer tipo de obstáculo. Então, você só não vai aprender ozonioterapia se você não quiser. Tá bom? E aí, se você gostar muito, 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 que eu tenho certeza que você vai gostar, aí depois a gente tem ali, né, outros cursos que você pode se aprofundar. E aí sim você vai se aprofundar. Viu, pessoal? Porque o workshop tá sensacional. E o material, o link que a doutora... Link de quê, doutora? Pode repetir, por favor? O link da inscrição.
É possível colocar aqui? Não vamos perder, hein? Ó, o pessoal tá falando aqui. Top! É isso aí, Evandro. Evandro já participou de workshop comigo, né, Evandro? Quiser deixar aí um feedback, Evandro, do workshop. Na verdade, foi um curso de carga horária, 2 dias, né? Ah, uau, que conteúdo incrível! Capilar, corporal e saúde da mulher. É sim, capilar, facial, corporal e saúde da mulher. 4. Capilar, facial, corporal e saúde da mulher. Gente, na bio, entra lá na minha bio, curte, compartilha, já aproveita, me segue, tá? E participe, porque daí se você estiver me seguindo, você vai conseguir participar de todas as lives, porque você vai receber as notificações. Olha que sensacional. E nas lives, pessoal, cada live tem um tema. Legal também isso, né? Você já vai tirando as suas dúvidas, porque aqui você pode deixar as suas perguntas. Não, melhor que isso, só não existe, eu desconheço. Tá, pessoal? É aquilo que eu falei. Às vezes eu falo para os meus alunos o seguinte, que oportunidades não batem o tempo inteiro na nossa porta. E esse workshop é uma oportunidade. As lives que acontecem semanalmente, agora, às terças e às quintas, é outra oportunidade que você tem para tirar dúvidas a respeito da ozonioterapia. Se você quer integrar, se você quer implementar a ozonioterapia na sua clínica, gente, de verdade, participe das lives e participe do workshop e depois participe do Expert em ozonioterapia, porque você vai se preparar para a técnica do futuro. Nos Estados Unidos, Europa, Ásia, pessoal, a ozonioterapia já é utilizada. Eu fui palestrar no mês passado na Itália, em Roma, só com profissionais médicos. Na Europa, pessoal, só médico aplica ozonioterapia. Aqui no Brasil, a gente está vacilando. Eu não tô, porque eu já estou preparado, eu já aplico. Mas quem não atua com ozonioterapia, tá? Como medida preventiva, medida curativa, ela não é só curativa, ela é preventiva também. Tá perdendo tempo, tá perdendo dinheiro, pessoal, tá? E tá entregando menos resultado. Eu uso a ozonioterapia para tudo quanto é técnico. Outro dia eu fiz um lábio, eu falei isso numa live. Eu fiz, porque eu trabalho com harmonização orofacial. Eu fiz um lábio e um lado ficou inchadinho, porque na hora de colocar a cânula ali, o tecido estava muito aderido, né? Eu acabei lesionando na hora de introduzir a cânula. O que aconteceu? Um edema. O que eu fiz? Ozônio. 2 horas depois o lábio estava sensacional, maravilhoso, eu tenho fotos. Ah, você tem grupo, doutora, de WhatsApp? Se tiver, deixa o link nos stories pra gente entrar. Pessoal, tem uma comunidade, tem um grupo de WhatsApp onde eu coloco todas as atualizações, todos os cursos. Eu coloco conteúdo também. Eu coloco conteúdo. Eu vou deixar o link da comunidade do grupo de WhatsApp lá nos stories também. Tá bom, pessoal? Que legal! Hoje a live se estendeu um pouquinho e eu quero agradecer a todos que permaneceram aqui até o final, tá? Gratidão! Pessoal, quinta-feira tem live novamente. Não deixe de acompanhar as postagens, os stories, curte, compartilha, envia para quem quer aprender ozonioterapia, para quem tem curiosidade de aprender ozonioterapia e para os seus pacientes também, tá? Que daí eles vão tirar dúvidas, porque os pacientes também são bem-vindos aqui, pessoal. Não é só profissional. Pode colocar aqui o link. Pode enviar o link para os seus pacientes, que aqui a gente tira a dúvida de todo mundo. De paciente, de profissional, de curioso, de todo mundo. Tá bom? De todo mundo que quer saber a respeito de ozonioterapia. Pessoal, fiquem com Deus. Até quinta-feira, na nossa próxima live. Gratidão. Beijo. E espero vocês aqui na quinta novamente, sempre com temas sensacionais a respeito do ozônio. Tchau, tchau!